Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Em mais uma manhã eu quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração, diante desse momento que estamos atravessando, e nunca foi tão necessário, uma palavra de despertamento, uma palavra de encorajamento, uma palavra de motivação para os nossos corações. Eu quero mencionar o texto bíblico de Atos, capítulo de número 12, versículo 5, que diz assim a palavra do Senhor: E Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amados, esse texto, ele retrata que Herodes, ele começa uma perseguição contra a igreja, e ele mata a Tiago ao fio da espada, e percebe que isso traz uma satisfação aos judeus. E então, ele dando consequência ao seu intento, ele prende a Pedro. Só que na ocasião dessa prisão, diz o relato bíblico que estava acontecendo a festa da cultura judaica dos pães ázimos. E como matar a Pedro nessa ocasião provavelmente causaria uma revolta no meio dos judeus, então Herodes ordena que manda prender a Pedro para que aguardasse o findar daquelas festas. Mas, queridos, enquanto aqueles dias das festas foram passando e Pedro era guardado na prisão, foi o texto que lemos, diz a palavra do Senhor que a igreja fazia contínua oração a Deus em favor de Pedro. Meus amados irmãos, e essa mesma atitude nós precisamos continuar, como diz o texto, tomando. Nós precisamos continuar orando. Nós precisamos continuar clamando. Meus queridos, o desfecho dessa história bíblica é que um anjo foi enviado na prisão, e tirou a Pedro daquela prisão. As portas da prisão se abriram, por si só, e Pedro foi liberto, e o intento de Herodes caiu por terra. Deus ele deu livramento a Pedro através do clamor da igreja. Meus irmãos, nós sabemos que há inúmeras projeções, que há uma expectativa, diante da realidade, diante que está dos olhos dos cientistas, das autoridades de saúde, de termos inúmeros casos de Covid-19, inúmeras mortes, mas através da oração da igreja, que precisa continuar orando. Deus, ele é poderoso para mudar esta expectativa, para mudar esta projeção. Deus, ele é poderoso para mudar isso. E o que me chama a atenção, amados, nesse relato bíblico, é que grande parte da igreja estava orando em casa. Tanto é que Pedro, quando ele sai, ele vai à casa de uma mulher chamada Rode, onde a igreja estava reunida orando. Então, meu amado, aí na sua casa, continue orando, reúna a sua família, reúne as pessoas na sua casa e clame ao Senhor, e peça ao Senhor que venha repreender esse vírus. Eu acredito que a oração daquela igreja era: Senhor, dá livramento a Pedro, Senhor, solta a Pedro. E a nossa oração, amados, nesse instante Senhor, repreenda este vírus, Senhor, repreenda este mal, dá livramento aos idosos, dá livramento às pessoas do grupo de risco, dá livramento às pessoas, repreenda a morte. E meus queridos, eu tenho certeza que Deus, ele vai responder a minha e a sua oração. Não pare de orar, não deixe de orar, não deixe de clamar, porque eu tenho certeza, amados, assim como aconteceu com Pedro, Deus, ele vai nos responder, Deus, ele vai nos atender, e este mal será repreendido para a glória do nome do Senhor. E as nações verão que na nação brasileira é uma igreja que ora, e por conta da oração da igreja, o nome do Senhor será glorificado. Que o Senhor te abençoe e continuemos juntos em oração para que Deus nos conceda a vitória. Deus te abençoe no nome de Jesus.